Fica esperto, Ariel, vai começar a gravar. Olha, gravação iniciada, então. Boa noite a todo mundo aqui pela terceira vez essa semana com a gente. Eu queria começar hoje respondendo algumas perguntas que ficaram da aula passada. E aí a gente começou a gravação justamente porque pode ser uma dúvida interessante, né? A Marília perguntou para a gente durante a aula na quarta-feira o seguinte: se quisermos dar continuidade aos estudos nessa área, ou seja, na área de paleografia, qual seria o melhor caminho a seguir? Existem outros cursos de especialização nessa área? Então, Marília, no Brasil, o que a gente tem, na maioria das vezes, são cursos livres, né? A gente não tem ainda institucionalizado um curso de especialização, até onde eu sei. A gente vai fazer algumas indicações de cursos que são possíveis de serem feitos por agora, né? Durante a pandemia. E que é meio o que existe e é meio o que todos nós que não temos a sorte de ter disciplinas na universidade sobre paleografia, fomos meio que traçando, cursando nosso caminho dessa forma. Até muita gente que tem as disciplinas, muita gente que leciona as disciplinas, a Alice é uma dessas pessoas que já me confidenciou. Eu vou indicar agora alguns cursos que são organizados por ela, dentre outras pessoas, mas ela mesma vive se inscrevendo como aluna nesses outros cursos, né? Acho que Jude também, tudo quando ela oferta curso, mas tudo quanto é curso que acontece, ela está assistindo. Então, eu acho que é meio isso, sabe? A gente faz tantos cursos livres quanto possível e é assim que a gente consegue alguma capacitação na área no Brasil. O Memória e Arte, o PDF vai ser colocado lá na pastinha, só clicar vocês vão sair no site deles. Estão sendo ofertados, se não me engano, 3 ou 4 cursos a partir agora de novembro, todos temáticos dentro da área da paleografia, mas buscando mesmo dar essa base, todos com valores bem acessíveis, então eu recomendo que vocês deem uma olhada. Essas outras 3 plataformas, né, de MOOCs, né, esses cursos abertos a tantos inscritos quanto apareçam, que a gente faz numa versão assíncrona. A gente se inscreve no minicurso, fica lá o material para a gente ir cursando de acordo com o nosso ritmo e no final tem um certificado. Tanto o Coursera como o edX, como essa plataforma Future Learn, eles têm cursos na área de paleografia. Nunca é assim, paleografia, ponto. Mas tem paleografia nos arquivos hispânicos, introdução aos manuscritos iluminados, sempre tem um tema mais recortado, mas nesses minicursos temáticos a gente tem uma base legal também. Todos eles oferecem esses cursos de maneira gratuita, você faz o pagamento só se você precisar do certificado. Aí a única desvantagem é que são plataformas estrangeiras, né? Então o certificado ele está cotado em dólar ou em euro, não é um bom momento para isso. Mas vocês vão achar nessas plataformas dezenas de cursos. Eu vou pedir também para o pessoal que conhece curso que esteja fora dessas plataformas, joga aí para a gente no chat. Eu sei que no Facebook tem muitos perfis que estão oferecendo aulas online, cursos de curta duração, oficinas online que ajudam nesse sentido também. Então, quem conhecer, conta para gente. Sobre cursos presenciais, a gente tem tradicionalmente no Brasil o curso do IHGB, que é ofertado, eu acho que ele varia, né, de ano a ano, mas o professor Franklin está sempre na organização de alguma forma, mas aí mundo pós-pandemia de novo, né? Daqui a pouco eu vou pedir para a Jude falar um pouquinho do curso da APESP, que sempre tem também. E, gente, eu tô esquecendo algum curso. Ah, sim, a USP, naqueles cursos de extensão que eles oferecem em período de férias, né? Então, tem os cursos de inverno e os cursos de verão. Tem acontecido bastante oferta de curso de extensão na área da paleografia na USP. Até ano passado, sempre de maneira presencial. Esse ano eles mudaram para online por causa da pandemia. Não sei como vai ser no futuro próximo, mas fiquem de olho, né? Para quem quiser fazer um curso presencial com uma carga horária maior, fiquem de olho no IHGB, na USP. E, Jude, abre seu microfone e explica para o pessoal sobre o curso do APESP, por favor. Olá, gente, boa noite. Eu continuo sem acesso ao chat, então Poxa, não vou participar muito hoje do chat. O curso do APESP, ele é um curso que pretende ser anual,
Normalmente acontece no primeiro semestre e a gente costuma abrir 50 vagas, é um curso para 50 alunos e ele é totalmente presencial, é um curso de 20 horas semanais. Normalmente acontece de segunda a sexta, enfim, esse era o normal, né? Durante a pandemia, enfim, a gente tinha um curso agendado para esse ano e a pandemia acabou com os nossos planos e a gente não sabe quando vai ter um próximo. Eu estou estudando algumas plataformas, até conversei com alguns de vocês, né, para ver o que vocês estão usando, estou olhando bastante as experiências das pessoas para ver como elas estão funcionando em relação à metodologia, para tentar adaptar o curso de 20 horas para um curso online também, né? Seria um pouco complicado, porque 2 horas eu acho que é o máximo que as pessoas aguentam, né? E eu teria que ampliar para 10 dias de curso, 2 semanas de curso, então eu estou pensando nisso com muito carinho para ver se a gente ainda consegue fazer. Acho que esse ano é difícil, tem muitas demandas no APESP e a ideia é que eu consiga, com certeza, fazer no primeiro semestre do ano que vem. E se der certo, já que vai ser online, transformar isso para duas vezes por ano. A ideia é essa inicialmente, fazer 2 vezes por ano. E eu não sei para quantas vagas vão ser, porque eu não sei que aplicativos vamos usar, nem nada. Infelizmente, eu dependo de outras equipes de outros setores do APESP para toda a parte de organização. Por mim, sozinha, já teria feito alguns cursos, mini cursos como, como esses que vocês estão fazendo. Tem material para fazer vários mini cursos interessantes, mas eu acho que eu preciso de uma autorização do APESP para isso, que é muito complicado, para eu fazer sozinha, né? Então, quando vocês estiverem dando curso, eu vou ficar sempre me intrometendo e ajudando no que for possível, enfim, porque como participação em outras coisas eu consigo fazer, mas desenvolver um curso inteiro sozinho sem o APESP eu não consigo fazer. Então, eu preciso conversar com eles, mas ano que vem deve ter, e aí não vão ser 50 vagas, a gente vai conseguir atingir um público muito maior, o que é muito bom. Todo ano é muito concorrido, o curso é todo gratuito, e as pessoas, normalmente a gente tem entre 600 e 1.000 inscrições para fazer uma grande seleção, e é sempre um processo complicado, seletivo, para conseguir escolher as 50 pessoas que vão fazer o curso. Então, a gente espera que isso se amplie, porque a gente vai conseguir oferecer mais vagas, é o lado bom do online, né? Vocês também devem estar sentindo isso, né? Em vez de 20, 30 pessoas, vocês estão conseguindo atingir muito mais gente. Mas ano que vem, aguardem as notícias. Tem o grupo do Facebook, para quem tem Facebook. Eu gosto de divulgar esse grupo, porque assim, é um grupo para paleógrafos e para pessoas que se interessam por paleografia, para pessoas que se interessam por qualquer assunto da área da cultura escrita. E é um lugar onde eu sempre publico tudo que eu sei sobre cursos. Eu não vi aqui você falar do curso da UNED, tem o curso da UNED, que é um curso online. Eu fiz esse curso, ele é um curso teórico de paleografia, ele não é um curso prático, só tem uma transcrição no final do curso, mas o curso inteiro é teórico e vale muito a pena. Eu não sei se ele ainda é oferecido, mas a UNED tem um programa muito próximo, junto com a paleografia e a diplomática, e eles têm uns cursos bem legais. É a Universidade de Ensino à Distância, e ela fica sediada em Madrid. Normalmente eles são pagos, não são gratuitos, mas e não são valores assim, que hoje o euro está um pouquinho alto, mas não são valores absurdos. A última vez que eu fiz um curso lá, acho que custou 80 euros. Então, é um valor mais ou menos bom. E tem o curso do Codoli, acho que é assim que se fala, Codoli, que é um centro de linguística de Granada. Eles têm um curso de especialização em paleografia. Esse curso, ele é um curso caro, eu queria muito fazer, ainda não consegui fazer, mas ele é um curso que dura de 5 a 6 meses, totalmente online. A ementa do curso é bárbara, é um curso assim, sonho de consumo, mas ele não é um curso muito barato. As inscrições normalmente acontecem entre julho e agosto, alguma coisa assim. Eu também sempre divulgo, quando eu sei que vai ter inscrição, eu divulgo lá no grupo de paleografia. Então, peçam para entrar no grupo, quem ainda não participa do grupo, porque a gente divulga muita coisa lá, muito evento. Então, quem não tem Facebook, cria um perfil só para fazer parte do grupo. Eu acho que vale a pena. Como que chama o grupo, por favor? Ô, Júlia. O grupo chama Paleografia. É só isso o nome do grupo. Eu não sei se tem... É no Facebook? Com esse nome. Oi?
É no Facebook? Só para eu colocar aqui no chat aqui, É o pessoal. grupo no Facebook, que chama Paleografia. Ele tem uma fotografia. Já tá no chat. Que acho que Já não tá? sei. Eu vou. Se eu tivesse acesso ao chat, eu colocaria o link dele aqui, mas eu estou sem acesso, então não consigo Já pôr tá, o link dele aqui. eu já coloquei pra gente. Muito obrigada. É bom que o Júlio sempre tem outras dicas, né? Eu quero pedir para a Lívia abrir o microfone e contar para a gente dos cursos do Memória e Arte e da próxima oficina de paleografia, que, se não me engano, ela é uma das ministrantes, não é, Livinha? Abre o microfone e conta para a gente, por favor. Oi, vou abrir só o microfone, sem câmera. Tudo bem. O cachorro está aqui aprontando, né? Na criança feliz. Então, o curso do Memória e Arte está com vários cursos com inscrições abertas. Tem um de paleografia, que foi isso que eu coloquei o link aqui, que vai ser comigo e com o Rafael. Tem um sobre encadernação, oficina de encadernação, que vai ser com Perla Penaria, eu sempre erro o nome dela, que é chileno. Um sobre introdução à conservação preventiva de documentos, que serão 4 módulos, né? Também está com as inscrições abertas, e tem um outro que é sobre os fatores que levam à deteriorização do papel, né? Todos eles estão com inscrição pelo Eben, são cursos que vão acontecer via Moodle, com material síncrono e assíncrono, com reuniões com o pessoal que está, enfim, frente a coordenação, né, quem está atuando, a professora Vanilda. Sei que existe uma ajuda do professor Fabiano Cataldo, da Unirio, né, que é um nome para a área de conservação de obras raras, enfim, e a parte de paleografia é comigo, né. Mas, assim, eu não pude participar nos outros 2 dias, as meninas sabem, já quero participar da próxima atividade, mas sempre ligadinho em tudo que acontece na área de paleografia, porque as trocas são sempre muito importantes, né? Sim, com certeza. Do mesmo jeito que a gente adora ver a produção de vocês, é muito bom ver vocês aqui junto com a gente, coisa que não é possível no presencial, né? Agradeço, Lívia, por estar aqui, por contar para a gente dos cursos. No PDF da aula de hoje, gente, tem o link do site do Memória e Arte, mas Google acha rapidinho também. Vocês vão entrar no site, vai ter lá uma abinha cursos e capacitações, se não me engano, não é isso? Exatamente. E aí tem a listinha de todos os cursos. Mas eu vou colocar aqui no chat para ajudar. Ai, ótimo. Obrigada, Lívia. Nada. As meninas Obrigada do a você. Fio estavam falando do curso do LabFio. Alguma delas quer contar para a gente rapidinho no microfone como que ele funciona? Acho que Milena faz parte do LabFio, é isso? Quer abrir o microfone? Isso, obrigada. Sim, eu faço parte do LabFio. A gente tem a proposta de ensinar a paleografia com caráter muito técnico também e poder fazer edição de textos, praticar a leitura de textos. E a gente ofereceu ano passado de forma presencial, né? Mas a gente agora está pensando numa forma mais online para a gente poder oferecer para quem puder participar, pessoas de outros estados também que queiram participar. É isso. Muito legal. Milena, joga pra gente, por favor, no chat. Não sei, site, redes sociais, qual que é a forma mais fácil de a gente acompanhar as atividades de vocês? Eu já entrei de gaiata em um monte, assim, fiquei sabendo pelo Instagram, inscrevi e participei. Mas se tiver um site de vocês, uma rede social, assim, joga, por favor, no chat para o pessoal poder acompanhar. Tudo bem, eu vou botar nosso Facebook e nosso site. Tá certo, obrigada. Gente, é possível que vão aparecer várias indicações no chat. Fiquem de olho. E aí, dependendo, assim, a gente faz um pente fino e faz uma postagem nas nossas redes também, divulgando as próximas atividades, enfim. Eu vou passar agora para a pergunta mais aguardada da semana. Mentira, gente, é marketing puro, mas enfim. A Cláudia fez uma pergunta sobre o nosso símbolo, né? E aí a gente quis responder hoje, nessa última aula e também em vídeo, justamente porque, como eu estava comentando aí com o pessoal, né, antes de começar a gravação, acho que essa é a primeira atividade
em que as pessoas chegaram na atividade sem saber o que era a oficina de uma maneira assim maciça, né? 80% de vocês estão aqui pela primeira vez. Então, para quem chegou agora, né, e vai começar a seguir a gente, por favor, sigam a gente nas redes sociais. A gente começou a fazer uma retomada da nossa história, né? Nós existimos desde 2012, então a gente fez uma série de posts temáticos para relembrar nossas atividades, nossa atuação, nossa metodologia nesses últimos 8 anos. E aí eu acho que falar do símbolo é uma coisa legal também de ficar registrada, né? Bom, quando a gente surgiu lá em 2012, e a gente foi fazer uma aula inaugural e fomos fazer um cartaz. E aí a gente teve sempre, com o senso estético que a gente tinha na época, a gente uma coisa terrível, mas enfim, a gente sempre tentou mostrar nas artes de divulgação que paleografia trabalha com manuscrito, né, para não ter que ficar explicando o tempo inteiro. Então a gente começou a procurar tantas fontes digitais quanto possíveis que imitassem uma caligrafia manuscrita, mas que também fossem legíveis, enfim. A gente acabou usando no site, nas artes do cartaz, né? Essa fonte que vocês veem aqui no centro, que não é uma fonte caligráfica, é uma fonte mais estilizada, mas nessa procura por fontes caligráficas, a gente se deparou com essa fonte aqui, que é a Andrade Pro, de um designer português que se chama Dino dos Santos. Ele tem essa empresa de design de fontes para computador. E essa fonte Andrade, ela é baseada na caligrafia do Manuel de Andrade de Figueiredo, que era um calígrafo português do período moderno, que publicou um manual que teve grande circulação em Portugal e no Brasil. E aí, além das letras mesmo, né, vocês estão vendo aqui a Andrade demonstradinha, alguns caracteres especiais dessa fonte, tipo ponto e vírgula, barra, travessão, enfim, eles são uns glifos que o Dino dos Santos extraiu do Manual de Figueiredo. Toda vez que alguém me pergunta, eu tenho que olhar de onde exatamente saiu esse glifozinho. Ele é um pedaço de uma letra capitular de um dos alfabetos que ele mostra no manual. Mas basicamente foi uma coisa meio por acaso, assim, a gente foi combinando o que é que tinha no computador e que desse essa ideia do manuscrito, e isso foi parar numa espécie de logotipo improvisado, que ao longo desses 8 anos a gente mudou muita coisa nele, mas o glifozinho do Figueiredo ficou. A gente apelidou carinhosamente de Figueiredinho. Mas quando foi que ele veio para ficar, né? No final de 2014, num momento de pura ousadia, o grupo da coordenação bateu na porta da imprensa oficial de Minas Gerais, falando, olha, a gente quer publicar um livro com vocês, a gente quer saber como é que faz. E a gente era muito especialista no mundo editorial na época, a gente chegou com o livro todo diagramado no Word. E aí a gente conseguiu um acordo assim maravilhoso. O diretor da imprensa oficial na época, o Dr. Eugênio Ferraz, ele disponibilizou para a gente uma tiragem de 1000 exemplares do nosso livro, com custo zero para a gente e com distribuição gratuita para o leitor, que foi assim um acontecimento incrível. A gente nunca imaginou que a gente pudesse alcançar 1000 pessoas assim dessa forma, né? E sem tirar um centavo do bolso. Era boa época que ainda tinha incentivo público à cultura no Brasil, né, gente? Mas, enfim. E aí, saindo da reunião, no meio da reunião, ele pergunta pra gente, vocês cuidam do projeto gráfico do livro? A gente, claro, a gente cuida, pode deixar. E aí, um olhou pra cara do outro, tipo, o que a gente vai fazer? Socorro. Quando a gente chega em casa, tem um e-mail. Daniel Dutra, se você estiver assistindo a gente já falou isso várias vezes, mas você sabe que nosso coração é seu por causa disso, né? O Daniel, ele era funcionário da imprensa oficial e ele estava na reunião porque ele era funcionário da imprensa oficial, mas ele mandou um e-mail para a gente falando, olha, eu achei o grupo de vocês muito legal, achei muito importante o trabalho que vocês fazem, gostei muito da proposta do livro, então eu vou dar de presente para vocês a diagramação e o projeto gráfico. E aí o Daniel fez para a gente essa capa, que eu sou suspeita para falar, mas eu achei que ficou tão bonitinho, gente. E aí, no título do livro, a resolução não está muito boa, mas acho que dá para enxergar. No título do livro, ele incorporou o glifo. E foi aí que meio que a gente teve certeza que o símbolo da oficina para sempre ia ter que ter esse glifo, né? E foi por causa do lançamento do livro, que foi um passo, assim, muito importante para a gente. Não só nas nossas carreiras, assim, mas também na direção do que a gente quer fazer, né? Como sendo um projeto de divulgação e de publicização do ensino da paleografia. Foi uma coisa, assim, muito inédita e muito importante.
Então, essa é a nossa relação afetiva com o nosso símbolo, e essa é, resumidamente, a história dele, para quem queria saber. Vamos resumir o que a gente aprendeu na última aula? A gente basicamente conheceu um novo documento, né, que é a nomeação de pessoas para o governo das Minas por tempo de 3 anos, de 1720. A gente começou a entender, então, por meio da estrutura e das partes que constituem esse documento, e até pelo conteúdo textual, como mais ou menos acontecia esse processo de escolha e de nomeação dos governadores de capitania na época do documento. Mas ficaram algumas dúvidas, ou ficaram alguns maus entendidos sobre esse procedimento, mas a gente vai conversar sobre isso hoje ainda. A gente vai tentar esclarecer essas dúvidas que ficaram em aberto. A gente conversou um pouquinho sobre a microfilmagem, sobre a importância desse procedimento, mas também as consequências que ele tem para a leitura dos manuscritos, né, os obstáculos que a microfilmagem, principalmente se ela for feita em preto e branco puro, traz para a gente. E a gente também fez uma pequena comparação entre as fontes. Era para mostrar o dezembro aqui, gente, que coisa. E nessa comparação entre as diferentes atividades que a gente trouxe aqui para o mini curso, a gente começou a conversar um pouquinho sobre a territorialidade da região, né? O que significa falar São Paulo, o que significa falar Minas Gerais. E a entender, organizar um pouco mais na nossa cabeça a cronologia de 1720. Que é um ano muito episódico para a história mineira. Começamos a tentar organizar o que aconteceu antes, o que pode ter levado a quê, mas a gente continua, apareceu ali no fundo, a gente continua hoje a organizar essas informações e tentar mostrar um panorama que faça um pouco mais sentido, mais amarradinho para vocês. A primeira dúvida que apareceu muito no chat foi falando, então, como ainda estava separando a capitania, foi feita uma nomeação temporária, é isso. Aí alguém comentou, é uma nomeação temporária, porque a nomeação de verdade do Dom Lourenço é só em 1721. Não, gente, não é isso. Eu trouxe para vocês um quadro adaptado do mesmo artigo que a gente já recomendou na quarta-feira, mas que, clicando aqui, vocês leem. Vamos ver um pouquinho o que os títulos das outras consultas semelhantes para a mesma região contam para a gente? A gente vê, então, aqui nesse quadro, né, na primeira metade dele, que a gente tem um procedimento que ele vai se estender ali de janeiro a agosto de 1708. E aí, qual que é o título? O título é Nomeação de pessoas para o governo da capitania do Rio de Janeiro por tempo de 3 anos. Devo ter contado para vocês na última aula que em 1709, a parte onde fica São Paulo e Minas Gerais é destacada do Rio de Janeiro, mas não existe uma nomeação, né, nesse sentido. Ela é destacada e o governo é estabelecido por um outro procedimento que resultou numa outra tipologia documental. Então, a gente tem o governo do Antônio de Albuquerque começando em 1709, em Minas Gerais, né, em Vila do Carmo. E aí, entre junho e agosto de 1712, então vamos contar lá, 1709, 1710, 1711, meados de 1712, a gente tem uma outra consulta, que é nomeação de pessoas para o governo da capitania de São Paulo e Terra das Minas por tempo de 3 anos. Quem é nomeado dessa vez é o Dom Brás Baltazar da Silveira. Ele assume o governo em 1713, então ele vai governar 13, 14, 15. Em meados de 1715, então, já começa a próxima nomeação, que ela termina, olha só em dezembro de 1716. Dá para ver que esse processo foi um pouco mais trabalhoso, um pouco mais demorado. Mas, de novo, pelo título, gente. Nomeação de pessoas para o governo de São Paulo e Terra das Minas por tempo de 3 anos. E, finalmente, a gente chega no procedimento de 1720, né, só para acrescentar. O Dom Pedro de Almeida, ele é nomeado aqui em 1716, ele recebe a carta patente em 1717, e em 1717 ele começa o governo. Aí ele governa 1717, 1718, 1719, em meados de 1720, abre a nomeação que a gente viu por tempo de 3 anos.
Dom Lourenço de Almeida, então, ele é nomeado em outubro de 1720, como a gente viu, e ele governa. A carta patente dele, é por isso que tem essa divergência, né? Ele foi nomeado em 1721 ou ele foi nomeado em 1720? Ele foi nomeado em 1720 e recebeu a carta patente do cargo em 1721. Deu para entender que é um processo, né? Que vai ter vários documentos com várias datas, mas é um processozinho que se estende ali por alguns meses. E aí, Dom Lourenço teria governado 1721, 22, 23, meados de 24 foi feita uma nova nomeação de pessoas para o governo da Capitania de Minas por tempo de 3 anos. Por que eu estou insistindo aqui com vocês nesse por tempo de 3 anos? Gente, é 3 anos. 3 anos é o mandato de um governador de capitania. E não vai ser só para Minas. Se for para Angola, para Pernambuco, são 3 anos. Né? Lógico que a gente viu que esses 3 anos aí tem uma margenzinha, às vezes dá 4. No caso do Dom Lourenço, a gente sabe que são 3 anos que viraram 12, porque ele governa até 1732, e inclusive não tem mais consultas, né? Depois que ele é nomeado, nenhuma consulta resulta em nomeação depois que ele foi nomeado. Mas o fato de durar 3 anos não tem nada a ver com ser uma situação de crise em Minas Gerais, é porque era o normal para o cargo. Deu para entender? Mas, de novo, né, a gente está num regime tendencialmente absolutista, a prerrogativa real é o que vale. Então, basicamente, o governo, o rei nomeia por tempo de 3 anos, ou até ele decidir em contrário. Então, acaba dando aí 4 anos, mais ou menos. Mas deu para entender que isso não é uma particularidade da nomeação do Dom Lourenço de Almeida, as pessoas são sempre nomeadas para o tempo de 3 anos. Outra pergunta que foi muito frequente é se a nomeação ela faz parte do projeto Resgate. Não, gente, ela não faz. O projeto Resgate ele é composto pelos avulsos da documentação das capitanias. E aí, como a gente viu, as consultas mistas elas estão em códices, né? Elas estão encadernadas. Elas fazem parte hoje em dia, né, do acervo online do Ultramarino, mas não é via projeto Resgate. É do site do próprio arquivo, que fica nessa plataforma Digitarc, que é a plataforma dos arquivos nacionais de Portugal, né, dos arquivos públicos de Portugal, digamos assim. Tem muitos paroquiais que estão indo para o Digitarc, parece que tem uma tendência do país como um todo de os acervos migrarem para essa plataforma, mas a gente sabe que é um procedimento, é um processo lento, né? Ele começou, se não me engano, em 2018 e ele ainda não terminou. Mas, para quem estava querendo saber, então, é digitarc.ahu.arquivos.pt. É a mesma plataforma onde fica o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, porém, o mesmo sistema, né? Mas você cai num servidor diferente. Bora pro conteúdo de hoje, então? Hoje a gente vai ler o que estava acontecendo aqui nesse cantinho. A gente conseguiu entender mais ou menos, né, como acontecia esse processo de escolha dos governadores. Então, o que a gente viu na aula passada que estava acontecendo? A gente viu que quando dá o tempo, vocês lembram que falava por se achar em termos de se poder consultar. E agora a gente já sabe o que são esses termos de se poder consultar. O que quer dizer? Que o último governador foi nomeado por 3 anos, já passaram 3 anos. Então, já está na hora de nomear o próximo. Quando dava, né, esse tempo, vinha ou uma comunicação do rei ou o próprio secretário do Conselho Ultramarino emitia um aviso dizendo, olha, está na hora, vamos abrir o procedimento. Eram colocados os editais que convocavam os opositores, né, que são os candidatos, a trazerem os seus papéis correntes. O secretário do Ultramarino recebia esses papéis correntes numa data posterior, então. Esses papéis correntes eram lidos e os conselheiros emitiam votos em listas tríplices. A gente já viu que esses votos, eles poderiam ser nas pessoas que de fato se candidatavam, ou eles poderiam ser para pessoas que não apresentaram os seus papéis correntes para aquele cargo. E aí alguém comentou no chat na hora, brincando assim, corrupção. Mas eu acho que é até interessante a gente comentar sobre isso, porque não me parece que se encaixaria numa ideia de corrupção, nem no que a gente chama de corrupção hoje, nem no que se chamaria de corrupção na época,
Seria uma espécie de desvio do curso natural, de declínio, de decadência de um processo político legítimo. Por que eu estou dizendo isso? Me parece praxe uma pessoa que não se candidatou para aquele cargo, mas que se candidatou para outro, mais ou menos na mesma época, receber um voto. E é isso que acontece. Júlia estava doida para saber em qual confusão que Dom Rodrigo se meteu. Dessa vez, Dom Rodrigo não se meteu em nenhuma confusão. O que o documento conta para gente, ó, se vocês acompanharem aqui comigo, fala cujos serviços vão referidos na consulta do governo de Angola. Ou seja, o que acontece é que o Dom Rodrigo se candidatou para outro governo, mas que na hora de votar para Minas, esse conselheiro lembrou dele. E isso vai acontecer, isso é muito recorrente nas consultas para essa região, como nas outras consultas para outras regiões que eu averiguei, né, comparativamente, né, para ver se tinha alguma diferença muito marcante, enfim. O que me parece é que vários desses processos seletivos, digamos assim, eles são abertos ao mesmo tempo. Então, quando os conselheiros vão se reunir para deliberar, eles já estão mesmo analisando os serviços de várias pessoas. E aí, as pessoas que têm os perfis que parecem mais desejáveis para esses cargos, elas acabam ficando ali na memória dos conselheiros, seja porque acabaram de ler os papéis dos serviços, seja porque fazem parte das mesmas redes de sociabilidade. Eu sei que essas pessoas acabam virando figurinhas carimbadas, e isso é parte do procedimento, digamos assim. Daqui a pouco eu vou contar para vocês a minha hipótese sobre por que isso é parte do procedimento e não uma corrupção do procedimento. Depois eu explico o porquê, mas eu tenho, assim, uma percepção, para mim, muito clara de que é parte, tá? E por quê? Porque eu consigo comparar o que acontece com o Dom Rodrigo e o que acontece com o Dom Lourenço, que são coisas diferentes. O que vai acontecer? Não, vamos ver primeiro o parecer, depois a gente vê o que vai acontecer depois do parecer. Muita gente perguntou, tá arriscado porque foi cancelado? E é mais ou menos isso, né? Esse tipo específico de nota marginal, a gente chama de aditamento. O que é um aditamento? É uma informação que é acrescentada ali naquele documento, fazendo uma alteração ou uma explicação ou uma correção do conteúdo. E é por isso que eu estou considerando como hipótese que o que acontece com Dom Rodrigo é normal. Votar numa pessoa que se candidatou a outro governo é praxe, é prerrogativa do conselho, pode fazer isso, está dentro das normas. Mas no caso do Dom Lourenço, o secretário sentiu a necessidade de rasurar o voto e acrescentar aquele voto num aditamento, em forma de um aditamento. Então, isso me leva a acreditar que aí sim teve um desviozinho do que era o procedimento padrão. Fui boazinha hoje de novo, gente. Fiz a limpeza para vocês. Judy ficou perguntando o que você fez, como você fez. Gente, dava uma aula aberta só sobre isso. Se vocês quiserem, a gente faz uns videozinhos mostrando, mas enfim. E, se não me engano, foi a Rayane que perguntou se a gente ia colocar as transcrições das atividades. Rayane, este slide vai com um bombom e um beijo para você, ok? De novo, a gente não vai abrir esse trecho para fazer uma leitura coletiva, porque eu não sei se eu já contei para vocês, quando eu li a primeira vez essa consulta, eu e Matheus, a gente estava estudando junto, eu estava terminando minha dissertação, ele estava em meados da dele, e eu pedi socorro. Falei, Matheus, pelo amor de Deus, me ajuda com esse cantinho aqui que eu não tô entendendo nada. E a gente levou horas para conseguir fazer a leitura. Quais foram as técnicas das quais a gente dispôs? Basicamente, as que a gente já exercitou em outras atividades de leitura aqui. A gente fez comparação de parciais, porque é a mesma letra, né? A letra do aditamento é a mesma letra do corpo do texto. Ela só tá menorzinha. E no caso do documento, né, da imagem original que a gente tinha, bastante poluída. Mas o que esse aditamento vai dizer? Ele fala que parece, considerando o governo das Minas, um governo novo, mal estabelecido. E aí alguém tinha perguntado se o documento foi refilado.
Eu não ouso fazer nenhum comentário sobre o que aconteceu com o papel a partir do que eu estou vendo no microfilme preto e branco. Eu acho que, assim, não é seguro. Mas me parece que teve uma perdazinha. Poderia ter uma letra E de estabelecido aqui que foi perdida, e isso vai acontecer de novo numa linha abaixo. Então, como essa perda aconteceu? Não sei. Se foi um refilamento? Não sei. Mas teve uma perdazinha de alguns caracteres nesse documento, sim. Então, aqui a gente tem estabelecido com L dobrado, que a gente já comentou em outras aulas, e SC, vírgula. Que, nossa abreviatura de que já conhecida, e que está aí misturando, né, o diacrítico do que está misturando com a descendente do G da linha de cima, mas eu acho que se a gente fizer o traçado da letra, né, se a gente acompanhar o ductus de cada uma dessas letras, a gente consegue entender o que é o G e aqui embaixo o que é o que, certo? Que consta todo de gente. Adveniza. O que é isso, Fabi? Adveniza. Daqui a pouco eu conto para vocês. Vírgula. Mal morigê. Morigê não existe, né? Então a gente pressupõe que a palavra está continuando na próxima linha. E aqui a gente tem um anda. Morigeanda. Não sei se faz muito sentido. Então eu acredito que seja morigeranda. E aí o R também não tá mais aqui. E vocês estão vendo aqui nas normas como que a gente faz a transcrição, né? E pouco obediente em AI. Tão interessada a boa administração da fazenda FAZ.A de Vossa Majestade, vírgula. Por todas estas razões, motivos, né? Necessita de aqui o U com H e nasalizado por um diacrítico. Governador prudente, lembrando daquele PR que a gente viu no corpo do texto? Vírgula. Vigilante e altivo, vírgula. E que tenha hífen. Então, o que a gente tem que fazer agora? Continuar para a próxima página, certo? Ah, mas antes vamos matar a dúvida, né? O que era aquilo de gente adveniza? A palavra mais próxima de adveniza, que a gente conseguiu entender, foi adventícia, que seria o feminino de adventício, ou seja, é uma terra de forasteiro, é uma terra cujos habitantes não vieram dali. É uma terra de gente que veio de tudo quanto é lugar, de gente que não tem muita raiz. E isso, como vocês vão observar, não é simplesmente uma constatação demográfica. Isso tem um sentido social e moral para o governo, né? Uma pessoa que não tem raiz fixada num determinado território, num dado momento ela passa a ser vista como uma pessoa que também não tem uma tradição, que não tem costume, uma pessoa que não tem uma trajetória confiável, digamos assim, né? Uma pessoa na qual moralmente a gente não pode botar muita fé, porque ela veio aí de qualquer lugar. E isso é reforçado pelo sentido de morigeranda. A coisa mais parecida com morigeranda que a gente achou foi morigerada, que seria o particípio do verbo morigerar. O que é uma pessoa mal morigerada, de acordo aí com os significados de morigerar, morigerado? Uma pessoa mal morigerada é uma pessoa mal educada, que tem péssimos costumes, uma pessoa rude, uma pessoa imprudente, uma pessoa desobediente, uma pessoa incapaz de obedecer à ordem estabelecida. Então, a gente já está vendo como que a coroa e os seus funcionários, né, como que o Conselho Ultramarino enxergava a população que morava aqui no território das Minas. A palavra que começou na página anterior, aqui ela está repetida inteirinha. Essa técnica de repetir a última palavra de uma folha ser a primeira da próxima é chamada de reclame,
justamente para a gente saber que o texto está continuando. Às vezes, num documento que não está encadernado, isso ajuda a ter certeza da sequência das páginas. Enfim, nós vamos continuar. Mostrado por experiência que há nele estas partes, vírgula, vota, ou seja, é o conselheiro falando o voto dele, vocês lembram? Então agora ele vai falar o voto. Vota nesta consideração, em primeiro lugar, em Dom Lourenço de Almeida, vírgula. Porque, vocês estão vendo aqui o que abreviado no final do porquê, no governo de Pernambuco, abreviado, né? PERN.CO, vírgula. Se houve nele, ou seja, procedeu, se comportou, enfim, com muita tá abreviado, vocês veem aqui, M.TA, prudência, vírgula, atividade e zelo, vírgula, achando tão desconformes os ânimos daqueles moradores, vírgula, uns com outros, ele os soube unir com tal indústria, vírgula, e bom modo, vírgula, que os deixou em boa quietação e sossego, vírgula, sem que neles se vissem, vírgula, nem continuassem as perturbações, vírgula, que antecedentemente, olha aqui a abreviação de mente, tinham sido tão danosas com MN, naquela conquista. Então, gente, o que a gente está vendo aí? Vocês conseguiram entender o argumento? Por que o Dom Lourenço de Almeida está sendo proposto aqui para esse cargo? Se a gente voltar lá na estrutura do documento, a gente vai ver o que começa a acontecer a partir desse primeiro voto, né? Até aqui a gente tem 3 lados dos papéis correntes. Eu tô passando rápido, gente. Se travar para vocês as imagens, por favor, me avisem, tá? Alguém abre o microfone aí e me avisa. Aqui a gente viu que termina o 3 lados dos papéis correntes e começam os votos. Esse aditamento, então, ele tá no segundo voto, né? A gente tem uma lista tríplice que não menciona o Dom Lourenço. E aí, esse conselheiro, Dr. João Pedro de Lemos, ele faz esse voto no Dom Lourenço. O voto dele termina aqui, estão vendo? Ó, em terceiro lugar, em Pedro de Souza de Castelo Branco. E o que vai acontecer daqui para frente? Os próximos conselheiros, eles também vão começar a seguir a onda desse conselheiro e votar no Dom Lourenço. E aí uma coisa que talvez não dê para vocês observarem por causa do tamanho, vou tentar voltar lá para o primeiro aditamento, é o seguinte: o texto que está riscado é basicamente o mesmo texto que está no aditamento. Então, não é que ele escreveu uma coisa aqui, arrependeu do que ele escreveu, cortou e modificou aqui no canto. Não. O que está aqui no canto é exatamente o mesmo conteúdo que estava no corpo de texto. E qual seria a explicação para isso? Aí é que entra a minha hipótese de que foi colocado como um aditamento justamente porque, ao contrário disso aqui que acontece com o Dom Rodrigo, ou seja, candidatou para outro cargo, mas estou votando para ele, que isso era uma coisa normal, isso de a pessoa não ter candidatado naquele momento para cargo nenhum, mas alguém por um outro motivo achar que ela deve ser nomeada, isso foi considerado uma espécie de desvio do procedimento, digamos assim. E por isso foi colocado em aditamento. Mais um desvio que, como a gente já viu, agradou a coroa, né? Porque, de fato, a nomeação nesse caso, ela se dá seguindo o despacho. O despacho se dá seguindo a nomeação. E aí vamos lembrar o que a gente conversou um pouquinho sobre as prerrogativas reais no século XVIII, né?
O Conselho Ultramarino está literalmente sendo consultado. Se o rei achar que ele deve nomear outra pessoa, ele vai nomear outra pessoa. Nesse caso, ele nomeia justamente a pessoa que é apontada no aditamento. Caso vocês tenham perdido aí, né, porque a leitura foi talvez um pouco vagarosa, quais que são os motivos, então, que fazem o Dom Lourenço ser apontado como um bom governador? Justamente a atuação dele do governo de Pernambuco durante a chamada Guerra dos Mascates. O Dom Lourenço pega uma capitania desorganizada, tumultuada, em conflito interno, e o desempenho dele no governo é interpretado pelo Conselho Ultramarino como sendo uma atuação diplomática, pacificadora. Ele se mostrou uma pessoa prudente, ele se mostrou uma pessoa ativa, e ele conseguiu, de fato, pegar uma capitania que estava vivendo um processo político tumultuado, que estava vivendo um conflito, e devolver essa capitania pacificada, digamos assim. Então, o que se considera? Olha, Minas Gerais é um governo novo, é um governo no qual a gente ainda está vendo como é que vai fazer, a gente ainda está determinando o funcionamento específico dele, ainda está tentando passar uma legislação específica, ainda está tentando conformar as nossas instituições, a nossa forma de administrar as necessidades dessa região. Ao mesmo tempo, é uma região em que as pessoas tendem ao conflito, tendem a não saber obedecer. Essa retórica aí parece com algum outro documento sobre 1720 que vocês conhecem. Quem tiver lembrado de outra pessoa falando em outro documento, conta aí pra gente no chat. E que, acima de tudo, é uma região que é muito importante para a Fazenda Real. Por quê? Porque desde que se decide que, de fato, o ouro vai ser explorado, e por que eu estou falando, de fato, o ouro vai ser explorado? Porque existe um debate no Conselho Ultramarino, depois do Manifesto do Ouro, sobre se realmente vale a pena investir na mineração. Mas isso é uma curiosidade para outro motivo. Mas, basicamente, desde que a coroa decide que vai, sim, explorar o ouro aqui do quadrilátero ferrífero, a riqueza que é extraída dessa região, ela é fundamental para que o governo consiga manter, para que a coroa consiga manter o seu domínio sobre áreas que são, inclusive, deficitárias nesse chamado Império Ultramarino Português. Então, por exemplo, o vice-reino da Índia, que ele é simbolicamente extremamente importante para as pessoas que vão desempenhar cargos, para a memória da monarquia, enfim, ele é financeiramente deficitário. Portugal só consegue manter 3 cidadezinhas na Índia no século XVIII, porque o dinheiro que está sendo extraído, o ouro que está sendo extraído aqui das minas, dá uma renda suficiente para isso. Então, é basicamente essa combinação de um lugar que é financeiramente importante, mas que tem uma população vista como descontrolada, que faz com que seja necessário um tipo específico de governador. E, nesse momento, acreditou-se que esse governador era Dom Lourenço de Almeida. E aí, já dei o spoiler, né, que a gente estava falando que tem um Felipe dos Santos na sala hoje. A gente falou lá na primeira aula sobre como que a historiografia, até um certo momento, e isso passou muito fortemente para o livro didático, né, para o material da educação básica, a historiografia fez o seguinte link. Aconteceu a sedição de Vila Rica, a chamada Revolta de Filipe dos Santos, e aí a coroa entrou em desespero, teve que tomar uma medida, separou as capitanias e escolheu o Dom Lourenço de Almeida. A primeira parte dessa cronologia fake a gente já quebrou, né? Porque a gente sabe que o Dom Lourenço já tinha sido escolhido antes da capitania ser separada, né? Porque ele é nomeado em outubro e a capitania é separada em dezembro. Mas aqui eu pergunto para vocês, a revolta de Filipe dos Santos, né? A sedição de Vila Rica, ela pode ter sido um motivo para procurarem um governador para a região com o perfil do Dom Lourenço de Almeida? Contem aí no chat para mim se é isso, né? Teve Filipe dos Santos e aí escolheram Dom Lourenço para governar Minas.
Para isso, a gente precisa de 2 informações, né? Alguém sabe quais são essas informações, assim, falando de método um pouquinho? Tá certo que uma das piores falácias históricas é a gente achar que só porque uma coisa aconteceu depois da outra, ela foi causada pela outra, né? Não é bem assim, às vezes simplesmente aconteceu depois. Mas uma coisa é certa, a gente sabe que uma consequência nunca vem antes da causa, né? Então, se a gente quer tentar demonstrar que a sedição de Vila Rica, a revolta de Filipe dos Santos, né, com todas as nomenclaturas que tem, ela é a causa da nomeação do Dom Lourenço de Almeida, o primeiro pré-requisito é revolta primeiro, nomeação depois, certo? Votos depois. Quando que acontece, gente, a sedição de Vila Rica? Que é 1720, todo mundo tá lembrando, né? Mas alguém lembra mesmo? As primeiras assuadas, elas vão acontecer em junho de 1720. E aí, se a gente vem aqui, ó, no protocolo final, a gente vê que a consulta, ou seja, né, a reunião do Conselho Ultramarino para fazer os votos, ela aconteceu no dia 28 de maio de 1720. E aí, se não me engano, foi o Marcel que falou: eu não tô vendo as barrinhas na aula passada, quando eu comentei que as barrinhas eram um sinal de que é um treslado. O que aconteceu em maio e travou? Desculpa, gente, me explica aí o que não deu para ouvir. Até quando deu para ouvir e quando que travou? Só não deu para ouvir o que aconteceu no dia 28 de maio. Perfeito. O que aconteceu no dia 28 de maio foi o procedimento no Conselho Ultramarino, né? A reunião que eles fizeram para poder fazer a votação. Qual procedimento? O procedimento de escolha, de voto, de ler os papéis correntes e emitir os votos. Que é o que a gente está vendo nesse documento, ok? E aqui eu estou mostrando para vocês. O quê? Não ouvi. É bom que agora, quando eu paro de ouvir a pessoa, eu fico com medo de eu ter caído. É a internet do Ariel que está caindo. Ah, ótimo. Tá. Qualquer coisa, bota aí no chat que eu volto no chat daqui a pouco para ver. Mas basicamente, então, esse procedimento de reunir os conselheiros no mesmo lugar e cada um votar em 3, esse procedimento aconteceu no dia 28 de maio. Então, quer dizer que basicamente um mês antes, se não me engano, é 28 de junho, especificamente, não é que começa a sedição em Vila Rica? Um mês antes de acontecer o tumulto todo em Vila Rica, o Dom Lourenço já tinha sido apontado pelo Conselho Ultramarino como o candidato ideal. E aqui eu estou mostrando para vocês em zoom o 28 de maio de 1720, para ninguém alegar que é maio do ano seguinte. E aí eu estava aproveitando aqui, porque o Marcel, se não me engano, na última aula, eu mencionei as barrinhas duplas, e ele não viu as barrinhas. Agora, no dia a imagem não permitia que a gente desse tanto zoom, mas agora eu acho que já dá para ver, que a gente tem aqui um Teles Costa, e aí tem barrinha, barrinha, tá vendo? Aqui, ó, bem pequenininho. Aí a gente tem um Abreu, barrinha, barrinha. Azevedo, barrinha, barrinha. Silva, barrinha, barrinha. Deu para entender? Essas barrinhas é que são um sinal de que lá no documento original, né, do qual esse aqui foi copiado, a gente teria a assinatura do Teles Costa, aí saltaria uma linha. Aí a assinatura do Abreu, aí saltaria uma linha. Aí a do Azevedo. Esse é um dos indícios de que é um treslado. Bom, além do indício inegável de que está dentro de um livro de registro, né? Não é mesmo? Eu acho que esse 28 de maio de 1720 foi até tranquilo da gente enxergar, mas caso vocês se deparem com algum numeral que não esteja tão tranquilo, fica aí de novo a dica de que no Abreviaturas Paleográficas Portuguesas tem aí copiados alguns formatos usuais para os algarismos
no período moderno. E até, se não me engano, no período medieval também. E às vezes eles fogem um pouco do usual, né? Pode falar. Ah, tá, não, porque tem uma pergunta no chat que como que transcreve a barrinha? Só que eu tava esperando você terminar a frase. Gente, nesse caso, transcreve exatamente como está. Então, tô jogando aqui no chat. Nem lembro mais os nomes, eu acho. Mas a gente tem lá, sei lá, acho que Teles, Costa, espaço, barrinha, barrinha. Espaço. Quem quer o próximo? Eu? Sei lá. Quando eu vejo o chat, eu paro de ver o PowerPoint, gente. Abreu. Então, a gente vai transcrever. Se for uma diplomática ou uma semidiplomática, a gente vai transcrever como está. E sim, Ariel, basicamente a nomeação do Dom Lourenço eu não sei, mas a criação da comarca ela está diretamente ligada à separação das capitanias, ok? Eram 3 comarcas em Minas Gerais até 1720. Quando se decide que Minas vai ser uma capitania separada de São Paulo, também se decide criar essa 4ª comarca, tá? Temos uma outra atividade hoje. E aí, essa eu vou querer voluntários. Mas antes de pedir que... Já pode ir levantando a mão aí, gente, para as meninas poderem escolher quem vai ler aqui com a gente hoje. Mas antes de ler, de fato, eu queria que vocês comentassem, e pode ser aí no chat, eu peço para as meninas irem falando para mim no microfone, o que for aparecendo no chat, pode ser. O que vocês observam da imagem que está mostrada aí para vocês? Essa é uma imagem do Arquivo Público Mineiro. Ela está disponível online, lá na apresentação, vocês clicam aqui e vocês vão parar dentro do site da PM, nesse códice, né, que é o códice 4. Mas o que vocês observam? Qualquer coisa, gente. O suporte, a letra, qualquer O coisa que Átila vocês... colocou letra bonita. Letra bonita, dá um alívio, né? Eu senti alívio também quando eu vi essa letra. O Licínio colocou a folha pautada. Heloíse parece... Oh, desculpa, Fábio. Não, pode ir. A Heloíse falou parece mais legível. Marcel parece mais recente. Maria de Fátima parece uma carta escrita em caderno. Stephanie, acho que era uma folha sem pauta. E fizeram pauta e margem a lápis. Ah, entendi. Que fizeram depois, né? Tá. Sim, e fizeram, né? Deixa eu ver, noto 2... Maria Cecília, noto 2 punhos. Stephanie tem 2 tipos de letra. Deixa eu ver. Cadê, gente? 2 punhos aqui. Onde que é um punho e onde que é o outro? Vamos ver se ela... 2 letras diferentes que a Maria Cecília quis dizer, então. Com base no quê? Quais são seus argumentos, Maria Cecília? Deixa eu ver aqui. Milena, fizeram pauta e margem com lápis escrita mais recente. Iago, tem uma inclinada e outra não. Maria Cecília respondeu no tipo de letra. Então, vocês estão chamando de uma? É a letra, digamos assim, do texto principal. E o que vocês estão chamando de outra é a dessa anotação aqui, é isso? E, aliás, gente... Pode ser... Que anotação que é essa? Vocês estão conseguindo ler essa anotação? Aqui tá falando página 213, verso V.O, do livro 4º. Mas pera, esse é o livro 4º. Por que aqui no livro 4º estão me falando de uma outra página de um livro 4º? E aí, acho que muita gente já cantou a pedra de que isso é mais recente. Agora, mais recente do quê? Do que o quê? Se a gente vem aqui em cima, ó, no documento anterior, a gente vê que ele é de 15 de julho de 1718. Inclusive assinado por quem? Conde Dom Pedro de Almeida. Alguém falou, mas eu não escutei. Pode falar. O Enzo tá
está perguntando se é outra edição. Se é outra edição. A gente chama isso que aconteceu aqui de uma cópia livre. O que é uma cópia livre? Uma cópia que alguém fez em algum momento por algum motivo e a gente não sabe necessariamente quem foi essa pessoa, quando ou por quê. Apesar de que a gente tem uma primeira evidência do porquê. Esse aí, ele não está disponível online, mas a gente foi autorizado pela PM a mostrar essas imagens. Esse é o livro 4, o original. São páginas aleatórias dele, só para mostrar o que foi acontecendo com ele ao longo dos anos. Né? A gente tem perda de partes significativas de algumas folhas. Né? Tem folha aqui que mais da metade não existe mais. Em alguns momentos, a folha foi preservada, mas a tinta ficou muito, muito, muito clarinha, e a gente não consegue ler o que está escrito. Enfim. E aí, num dado momento, então, um funcionário do Arquivo Público Mineiro fez essa cópia. E aí, se a gente for naquelas páginas lá que foram mencionadas na cópia, né, que era 213 verso e 214, aqui a gente tem a 214, a gente vê que essa documentação não tá, assim, essas páginas não estão tão ruins assim, né? O papel basicamente não teve perdas, porque estão vendo aqui essa anotação marginal? Aqui quer dizer que o registro começa e aqui quer dizer que é o começo do próximo registro. Então, basicamente, o documento começa aqui. Vocês veem o meu mouse, né, gente? E termina aqui. Então, o papel que a gente precisa ler tá razoável, né? O problema é a tinta muito clarinha. Aí alguém vai me falar, mas a gente já viu que a gente pode editar os níveis dessa imagem, não é mesmo? Qual que é o grande problema da gente fazer a edição de níveis? Os níveis, eles são basicamente uma espécie de escala de tons de cinza, né? Escala de níveis entre o preto e o branco, isso que é o nível. E aí, o que acontece? Algumas manchas, na hora que a gente tenta escurecer a tinta, para poder deixá-la mais legível, né? Mais visível no papel, a gente escurece a mancha junto. E aí, em vez de ajudar na legibilidade, isso vai prejudicar a legibilidade. Isso é irreversível? Não. A solução seria a gente editar um pedaço separadinho do outro. Então, a gente mexe nos níveis, lê essa primeira parte. Mexe de novo, vê o que está debaixo da mancha. Mexe de novo, vê o que está fora da mancha. Mas hoje, como eu estou muito boazinha, pode abrir o microfone do primeiro voluntário, a gente vai ler a cópia. Ô, Fabi, só uma coisinha, porque assim, teve um pouco de away aqui no chat, que assim, o que estava querendo dizer mesmo não era essa página que você mostrou, é tipo, abaixo da linha sublinhada, mais escuro, tem uma letra que está em pé e a outra estava deitada. Que é basicamente uma pessoa copiando o livro e outra pessoa colocando as referências, né? Olha, isso aqui é cópia desse documento aqui. Não, Fabi, eles estão falando do título. Que o título não tá... O título... Mesma mão, gente. É porque um tá mais inclinado que o outro. Mesma mão. Eu acho que se vocês escreverem um caderno inteiro manuscrito e vocês forem passando as páginas, vocês vão observar que a letra de vocês tem inclinações diferentes em momentos diferentes mesmo. Isso pode acontecer. Mas o título e o corpo do texto não são duas mãos diferentes, não. É o mesmo escrito. É o mesmo funcionário do Arquivo Público Mineiro que fez a cópia. Quem vai ler pra gente esse comecinho? A gente me vê, pessoal, levanta a mão, que aí eu vou liberar aqui. Senão eu vou ter que botar a monitora para ler para mim, gente. Eu leio também, se for o caso. Isso, Stephanie. A mesma mão, mas inclinou num ângulo diferente naquele trecho. É o que eu acho mais provável. Não? Pequena. Hoje... Lívia. Opa. Vamos lá, Livinha. Foi por pouco, hein? Já que ninguém se prontificou. Eu vou mostrando com o mouse, certo? Aí você vai acompanhando as palavras e se precisar a gente vai parando, pode ser? Tudo bem. Então vamos lá, pode começar. Agora eu só não tô vendo o seu mouse. Tá, espera um pouquinho para ver se ele aparece. Peraí. Ver se ele aparece.
Apareceu o rostinho Aí. aí. Eu tenho como dar zoom aqui? Não, né? Eu tenho. Pronto. Melhorou? Melhorou. E o seu mouse tá aí. Aqui. A grande sacanagem é que já começa com uma abreviação, né? É. E a Sem gente não tá com a Flexor aberta aqui, mas eu posso contar. Quais são as letras que estão aqui? A gente tem um S e um E. S, ponto, e aí sobrescrito um É. sobre. Um E? Sobre. Ah, E aí, sobre, tá? Entendi, eu tô achando. Entendeu? Entendi. Inclusive, nesse livro, vai ser muito frequente que o título do documento seja sobre isso, sobre aquilo, sobre a divisão da capitania, sobre a revolta que aconteceu. Por quê? Porque o documento em si, ele não tinha um título. Era uma carta, tá vendo? Senhor, começava aqui. E aí foi na Secretaria de Governo que deram um título para ele. Então é sobre o quê? Cadeia A cadeia de São Paulo. de São Paulo. E se separar E se separar a... Eita, sai do lugar. Voltou. Lá. a gente Seria tem aqui aquela perfeito, só que aí a pessoa comeu o é, né? Comarca Comarca, perfeito. deste governo. Deste governo. Então aqui eu vou pedir para a Lívia fazer uma pausa, só para a gente comentar um outro marcador de territorialidade que eu acho que já apareceu no chat aí nas aulas anteriores. Que a gente fica pensando sempre muito em capitania, 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 limite, fronteira, sendo que às vezes a orientação da população e mesmo dos governantes naquele espaço se dava mais pela região menorzinha, que é a região da comarca, do que necessariamente pela jurisdição da capitania inteira. E aí, o que seria este governo? O governo, como a gente já viu lá na nomeação, é sinônimo de capitania. Nesse caso, então, São Paulo seria uma comarca dentro da capitania maior, que até então se chamava São Paulo e Terras das Minas, e essa comarca vai passar a constituir uma capitania separada. Podemos continuar, Livinha? Podemos? Então, vamos lá. Tá vendo a mãozinha? Tô. Vamos lá, pode ir. Senhor, por carta minha escrita... Tô indo rápido. Em São Paulo. Desculpa. Não, mas pode ir. Em 15 de Não, volta para a linha anterior. Olha, por carta minha escrita, onde? Em São Paulo. Ótimo. Agora mudou de linha. Em 15 de setembro, né? De setembro, abreviadinho, né? Isso. Do ano passado. Do ano passado. Dando conta. Dando conta. A Vossa Majestade. Isso. De ter tomado. Tomado. Às vezes dá para achar que é tornado, né? Porque parece RN, mas é um tomado. Deu para perceber. Posse. A gente vê aqui, desculpa te interromper, Lívia, mas a gente vê aqui, ó, no carta, por, senhor, né? A diferença do R. Vamos lá. Ter tomado posse. Deste governo. Mudou de linha. Lhe representei os fundamentos que então se mudou de linha. Me ofereceram para... Eu acho que é para... Você pode subir um pouquinho, Fabi, porque eu marquei... Melhorou, né, agora? Eu esqueci que eu tinha dado zoom e tô deixando a página terminar. E os marcadores do pessoal estavam em cima. Para entender que era muito conveniente ao serviço de Vossa Majestade. Perfeito. E bem dos povos a separar-se deste governo. Eu acho que é o separar-se, mas
né? Não fez muita diferença. Deste governo. Ou separar-se é o mesmo ou de ofereceram, tá certíssimo. Isso. Governo, a comarca de São Paulo. Isso. Vou subir mais um pouquinho. Tá. E hoje que a experiência me tem mostrado que então me não enganei. Me não. Aham. Repito a Vossa Majestade a mesma representação. Acho que a gente pode parar por aqui. Tá. Só para... Obrigada, Livinha. De nada. O que está acontecendo, então? Alguém, que talvez a gente já saiba quem é, mas talvez a gente não saiba ainda, está dizendo para o rei que ele acha que devia separar São Paulo e Minas Gerais, certo? E essa pessoa está dizendo isso nesse dia, que a gente vai ver daqui a pouco que dia que é, mas nesse dia ela já está contando para a gente que não é a primeira vez que ela diz isso. Aqui ela está repetindo. Por quê? Porque quando essa pessoa tomou posse aqui do governo da capitania, ela escreveu para o rei e ela falou e ela justificou que ela achava que as comarcas deveriam ser separadas, né? Que elas deveriam cada uma constituir uma capitania em si. Alguém tem ideia de quem seja essa pessoa? Vim aqui para o final do manuscrito. Vocês estão vendo que é um livro de registro, né? Inclusive, ó, carimbadinho com Arquivo Público Mineiro, ou seja, é uma cópia bastante posterior em relação a quando foi feito o livro da Secretaria de Governo, né? Essa cópia não foi feita no âmbito da Secretaria, mas foi feito já dentro do Arquivo Público Mineiro. E que a gente vem para o finalzinho, então, do registro. Esse registro é de 15 de julho de 1718, escrito pelo mesmo governador, então, Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar. Ele está falando, então, que setembro do ano passado. Isso quer dizer que setembro de 1717, ele já estava contando para o rei, falando para o rei, que ele acha que São Paulo e Minas Gerais tinham que ser separados. Isso surpreende vocês? Contem aí para mim no chat se essa é uma informação nova, se vocês sabiam, então, que essa discussão, né, sobre separar esses dois governos, que essa discussão está se processando, na verdade, 3 anos antes, né? Desde pelo menos, então, hoje a gente teve uma evidência, que nesse momento a gente teve uma evidência de que desde setembro de 1717 já tem alguém falando para Dom João V que era conveniente separar São Paulo e Minas. Isso é uma novidade, né? Eu acho que isso basta para a gente concluir que Felipe dos Santos, então, não a pessoa, né, a revolta, que a sedição de Vila Rica, ela não tem como ser a causa, ou pelo menos a única causa, da separação das capitanias. A gente recomenda muito o trabalho o Luciano Figueiredo tem escritos mais recentes sobre 1720, mas o João Henrique Castro, ele publicou uma dissertação e uma tese sobre a sedição de Vila Rica. E o que o João Henrique vai falar, e que é também o argumento do livro que a gente recomendou, Quarta, da Carla Anastasia, do Vassalos Rebeldes, é a ideia de que as primeiras décadas da colonização de Minas Gerais, né, do povoamento da região que extraía minérios, da região mineradora, há uma espécie de momento de perigo para a coroa portuguesa. Porque, olha só, como que Minas Gerais separou do Rio de Janeiro mesmo? É mesmo, Guerra dos Emboabas. Quem chegou na hora do bate-papo, viu o Licínio contando que em 1720, em Pitangui, tem também a chamada Revolta da Cachaça. Então, basicamente, gente, não é Guerra dos Emboabas e sedição de Vila Rica. Minas Gerais está pipocando o conflito. Para onde se olha na região, tem uma população que não está seguindo a lei, mesmo que não seja um motim, uma revolta, uma rebelião. O tempo inteiro tem desobediência de legislação. O tempo inteiro as instituições estão tentando funcionar e não funcionam exatamente.
O rei manda extrair o ouro e passar por casa de fundição. A população não aceita casa de fundição. Então, muito mais do que dizer que São Paulo e Minas Gerais se separaram porque aconteceu uma revolta, faz mais sentido a gente dizer que São Paulo e Minas Gerais se separaram porque foi uma decisão administrativa visando garantir um maior controle sobre a região, que já era uma região muito tumultuada, que era uma região financeiramente importante, e que era uma região na qual estava sendo difícil fazer cumprir a lei e, consequentemente, fazer extrair o tanto de imposto que era necessário ser extraído. Agora, quem está surpreso, sim, quem está, meu Deus, não fazia ideia de que em 1717 já tinha uma discussão sobre divisão de São Paulo e Minas Gerais, não fez o dever de casa. Não tá brava, né? Não precisa fazer dever de casa, né? Tá cortando áudio para todo mundo, gente? Alguém me responde, por favor, se precisa que eu repita o que eu falei. A mim o áudio está perfeito. Ah, que bom. Eu fiquei traumatizada depois de quarta, que deu uns cortes. Mas, Marcel, para você que estava cortando o áudio, mesmo assim deu para entender o que eu estou falando ou quer que repete alguma parte da explicação? Eu estava dizendo, então, que quem está chocado em Cristo aí, que em 1717 já tinha discussão de separação, não olhou lá no PowerPoint que a gente mandou a primeira página do Alvará. Vamos voltar no nosso Alvará? A gente já viu, né, nas últimas aulas, o protocolo inicial dele, que é uma espécie de estilo da corte, todo alvará português vai começar assim. Ele vai começar dizendo, então, eu, é o rei, faço saber aos que este meu alvará virem. E aí agora, antes de fazer o que o alvará faz, ou seja, antes de fato falar, separem duas capitanias, ele vai explicar o porquê. Dá só uma olhadinha aqui no que pipocou no chat. Acho que tá dando, né? Acho que tá dando certo. Ele vai explicar por que ele tá tomando essa decisão. E aí ele fala que, tendo consideração ao que me representou o meu conselho ultramarino e as representações que também me fizeram o Marquês de Angeja, do meu Conselho de Estado, sendo vice-rei e capitão-general de mar e terra do Estado do Brasil, e Dom Brás Baltazar da Silveira, no tempo que foi governador das capitanias de São Paulo e Minas, e o Conde de Assumar, Dom Pedro de Almeida, que ao presente tem aquele governo. E as informações que se tomaram de várias pessoas, que todas uniformemente concordam. Ou seja, no próprio alvará, o rei está entregando aqui, e é bom que o rei entrega a oficina de paleografia também, né? Ok, que a gente não prometeu que a gente ia falar sobre todas as fontes da separação de São Paulo e Minas, mas o alvará já dá conta pra gente de que a gente fez uma certa seleção aqui, a gente compôs a nossa série com um certo recorte, mas é possível colocar novas peças nessa mesma série para montar esse grande quebra-cabeça de como e por que São Paulo e Minas se separaram. E quais são essas peças? A gente tem correspondência do vice-rei, né, da pessoa que estava no governo geral, Marquês de Angeja. Como a gente acabou de ver, a gente tem correspondência do Conde de Assumar, que é o governador atual, né, a pessoa que está governando enquanto Dom Lourenço está sendo escolhido, e é a pessoa que está governando enquanto explode a sedição de Vila Rica, a revolta da cachaça, a conspiração escrava de 1719, enquanto, assim, toda uma série de tumultos meio que saem da terra, brotam da terra, é ele que está governando. Mas não só ele. Aqui o rei conta pra gente, então, que Dom Brás Baltazar também, o governador anterior, já tinha representado para ele que seria conveniente separar os dois governos.
E o próprio Conselho Ultramarino tinha opinado nesse sentido. Então, o que a gente vê? Que a gente, apesar de já ter tido uma ideia mais ou menos geral de quais foram as razões, de o que estava acontecendo naquele contexto, politicamente falando, né, socialmente falando, economicamente falando, a gente ainda pode incrementar esse nosso cenário. A gente ficaria aqui que às 20 horas aula, tentando encontrar pareceres do Conselho Ultramarino, a correspondência do governador, né, do Dom Braz Baltazar, e a correspondência do Marquês de Angeja, que vão dar cada um as suas razões para que essa separação aconteça. Gente, eu falei, eu acho que hoje eu que preciso ganhar um bombom, porque quando eu falo que eu vou conseguir terminar cedo para abrir para as perguntas, meus colegas todos duvidam de mim, e hoje eu consegui terminar cedo para abrir para as perguntas. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou avisar então para o pessoal que quiser perguntar, já ir se organizando. Quem quiser mandar no chat, manda no chat, por favor, para as monitoras ficarem atentas. Monitoras, já deem uma olhada se tem pergunta no chat anterior, né, para vocês lerem para mim. Mas eu quero aproveitar, então, para registrar o meu agradecimento. Em primeiro lugar, a minha equipe, né, que eu tô aqui falando igual não sei o que para vocês, mas esse aqui é um trabalho coletivo da coordenação. Agradecer pessoalmente as nossas monitoras, Adriana e Marina, que a gente sabe o tanto que é importante esse trabalho, né? Não fossem elas cuidando aí junto com a equipe de vários detalhes, eu não podia ficar aqui tranquila falando igual não sei o que. Estou confortável de dar aula aqui, porque eu sei que está todo mundo cuidando de tudo possível. Então, muito obrigada, equipe e monitoras. Quero agradecer também 3 instituições sem as quais esse curso não teria acontecido, que são as instituições de guarda dos documentos que a gente trabalhou aqui. Arquivo Histórico Ultramarino, que custodia a nomeação, Arquivo Público Mineiro e Arquivo Público do Estado de São Paulo. Inclusive, Jude, que está aqui presente, foi a pessoa responsável por autorizar. Aproveito para agradecê-la, né? Agradecer ao arquivo, agradecer ao Arquivo Público Mineiro, na pessoa do Denis, na pessoa do Tiago, agradecer ao Arquivo Histórico Ultramarino, na pessoa da senhora Ana Canas, e deixar aí registrado para vocês. Bom, curso virtual em tempos de pandemia, eu tenho certeza que todo mundo que chegou aqui conhece alguma rede social da oficina, né? Seja o Facebook, seja o Instagram, seja o Twitter. A gente agregou todos os nossos links numa Flow Page, né? Flow.page, oficina de paleografia. Quem tiver com o celular pode só registrar aqui o Flow Code e já cai na nossa Flow Page, que está mostradinha aqui. Ela agrega todos os links das nossas redes sociais, o nosso e-mail para contato, o link com o material do minicurso, o link com os cadernos de paleografia, que são o nosso livro. Lá no começo eu contei a história, né, de que a gente conseguiu distribuir 1000 exemplares. Hoje em dia o livro físico está esgotado, mas ele é de distribuição gratuita. Então a gente colocou o PDF aí para vocês na internet, em alta qualidade. Vocês conseguem achar o link na nossa Flow Page também. Tem uma surpresinha, na verdade tem uma surpresinha e uma surpresona. Eu peço que a partir de amanhã vocês voltem na pastinha do material do curso, porque a gente preparou com todo carinho para vocês uma pequena apostila com todas as fontes em alta qualidade, a transcrição dos trechos que a gente leu aqui, e todas as indicações de bibliografia que a gente fez também estão lá na apostilinha. Mas a gente também tem uma surpresona. E essa surpresona é uma coisa que, assim, eu fico muito feliz de contar para vocês. Mas eu não vou contar exatamente, não. Eu tenho que fazer um suspense. Não me matem. É uma decisão... Não sou eu que escolho isso. Igor teve que sair um pouquinho mais cedo porque ele tinha um compromisso de trabalho, mas ele está por trás dessa jogada de marketing. Mas eu sei, Heloísa, eu também estou muito ansiosa. Eu peço que todos vocês fiquem de olho nas nossas redes sociais a partir de segunda-feira, porque a gente vai anunciar a nossa próxima atividade, que acontece já em outubro,
Para quem estiver aí meio desesperado, eu não vou contar o quê, mas vocês já podem botar na agenda. Vai ser na última semana de outubro, 26, 27, 28, 29 e 30 de outubro, à tarde, nas nossas redes sociais, vai acontecer a nossa próxima atividade. Essa atividade tem convidados, gente, vocês não fazem ideia das pessoas que vão aparecer nessa atividade. É um troço assim, o coração até pula, mas segunda-feira vocês veem. E então, isso, assim, registrados os nossos agradecimentos. Presente de aniversário para o Enzo, olha só. Avisado todo mundo que segunda-feira vai ter novidade. Por favor, apareçam, se inscrevam, participem, porque a gente está preparando, assim, com muito carinho. Podemos partir para as perguntas. Antes de passar a palavra para as monitoras, eu vou responder de uma vez a pergunta do Felipe, porque é meio confuso, né? Os dois governaram, inclusive de Almeida, mas isso você sabe que eles não são da mesma família, eles não são da mesma casa nobiliárquica. Dom Pedro de Almeida governa Minas Gerais governa São Paulo e Terras das Minas de 1717 até comecinho de 1721, Livinha caiu. Pronto. E Dom Lourenço é o próximo, né? Dom Lourenço entra no lugar do Dom Pedro de 1721 até 1732. Vamos para as perguntas, gente? Então, Fabi, assim, à medida que foi rolando aqui o evento, você foi respondendo as perguntas. E a que eu ia te passar, você acabou de responder. Então, vamos falar responder aqui. Acho que a única mão que está levantada é do Ariel, né? Isso, vamos lá, eu então. Ia falar que tem a mão levantada do Ariel. Pode abrir. Eu quero deixar um beijo e relatar um pouquinho da minha experiência, que não conhecia nada de paleografia por vir de outra área, e foi a experiência com vocês na paleografia que me ajudou e tem me ajudado muito. Então, deixar um beijo para a oficina de paleografia e falar que é sempre um prazer estar com vocês. Vocês são... Beijo. É sempre um prazer para a gente ter você nas nossas atividades também. A gente fica muito feliz com essas manifestações. Gente, perguntas? Porque eu deixei 20 minutos de pergunta. No dia que eu deixei espaço para pergunta, vocês não vão perguntar? Tudo bem, eu tenho pergunta guardada. Vocês não esperavam por essa, né? Não contavam com a minha astúcia. Tem 2 perguntas que ficaram guardadas de ontem, 2 ou 3. A primeira, mas podem ir criando coragem para deixar as perguntas de hoje, tá, gente? Eu volto a palavra para vocês. Primeiro, eu quero voltar numa pergunta do Enzo, que eu respondi de um jeito, mas que eu quero complementar, porque eu tinha entendido parcialmente errado a pergunta dele. Ele perguntou se as pessoas na época entendiam ou não entendiam o que estava nos documentos, e a gente falou um pouco sobre comunicação escrita, comunicação oral e tal. Mas hoje eu acabei de perceber que o que ele queria saber, na verdade, era se as pessoas ficavam confusas por causa da forma como era escrito. Justamente porque, sei lá, tem uma hora que casa é com S, tem uma hora que casa é com Z, tem uma hora que pela é com 2 L's, tem uma hora que pela é com um L só. A pergunta do Enzo, na verdade, era se as pessoas ficavam confusas pela falta de normatização do português. A grande questão, Enzo, é que a gente lendo essas fontes é muito diferente das pessoas da época lendo as fontes, né? Porque a gente, que já estudou na escola, uma gramática normativa, até a forma de pronunciar as palavras, né? Ganhei aula de pronúncia esses dias, foi bem útil. A gente já chega com uma escolarização que coloca primeiro na nossa cabeça o português padronizado, e aí quando a gente vê o português sem padrão, a gente fica chocado. Mas a gente tem que fazer esse exercício, né? De pensar que são pessoas que não conhecem essa padronização. Se elas não conhecem essa padronização, porque a padronização meio que não existe, também não tem muito motivo para elas estranharem a falta de padrão. Pode ter uma dificuldade de compreensão da língua escrita. Comum, temos até hoje esse problema, né? Mas não é porque o português não era normatizado, é porque essa ideia de norma realmente escapava para as pessoas.
A Maria do Socorro, ela perguntou se nesse tempo quem escrevia não era quem assinava. E é uma pergunta muito interessante, porque a resposta tem duas partes. A primeira parte da resposta é: na nomeação, é um documento complicado de responder isso, Maria do Socorro. Por quê? Porque não é o original, né? A gente tem a cópia da nomeação no livro de registro. É uma cópia coeva, é uma cópia da mesma época, é uma cópia provavelmente feita pela mesma mão, mas a gente não tem o original. E por que a gente não tem o original? Aí é o pessoal da arquivologia que vai contar pra gente. Eu observei, por exemplo, quando eu estava estudando essa documentação, que as outras duas pessoas que eu vi que estudaram documentação semelhante, né, pessoas que estudaram consultas do Conselho Ultramarino, dentre elas a Érica Camaroto e a Heloísa Belotto, elas estudaram um recorte geográfico diferente. Elas estudaram São Paulo, ou seja, a comarca que realmente foi para a capitania de lá, e em outro recorte, um recorte um pouquinho posterior ao meu. No caso delas, elas têm as consultas soltas, não encadernadas. E uma delas relata que não encontrou o livro de registro. No meu caso, eu tenho o livro de registro e eu não encontrei a consulta solta. Por quê? Provavelmente porque essa documentação pode ter sido considerada redundante pela equipe do arquivo. Para que eu vou guardar todas as consultas soltas e o livro em que elas estão copiadas? Os dois? Não, vou guardar um dos dois, né? E aí, nesse caso, então, quem escrevia não era quem assinava, simplesmente porque as assinaturas ali são cópia, né? É o secretário que está copiando a assinatura, mas muito provavelmente na consulta solta, na consulta avulsa, era cada conselheiro que assinava, porque inclusive tem estudos sobre quem assina como, quem assina primeiro, quem assina por último, enfim. Mas, às vezes, quem escrevia não era quem assinava. O rei, inclusive, tem um funcionário que é chamado o escrivão da puridade. O que é o escrivão da puridade? Ele é um funcionário de alta confiança do rei e ele detém as insígnias reais. Dependendo do documento e da finalidade, o escrivão da puridade assina pelo rei. Ele tem o selo real, ele tem a subscrição do rei. Então, às vezes, quem está assinando, né? Primeiro, quem está assinando é quem copia, mas às vezes a pessoa está assinando por meio de um secretário. Ela transfere para a pessoa para quem ela pediu para escrever o documento a prerrogativa de assinar por ela. Às vezes não, às vezes a gente vai ver que nem o alvará, que a gente tem uma pessoa, que é o secretário, que era o Antônio Aires. Essa pessoa, se a gente for lá e ler a letra dela, a gente consegue inferir os motivos. Essa pessoa vai lá e pede para uma outra pessoa escrever o texto, mas em nome dela, né? Ele que o fez escrever. A outra pessoa escreveu e o rei assinou do próprio punho. Então, a gente tem muitas modalidades que a gente chama de escrita delegada, que é justamente transferir a outra pessoa a prerrogativa de escrever por você. E isso é muito legal. A última pergunta que eu tenho guardada, que eu acho que eu ainda não respondi, é que num dado momento, a Stephanie pergunta se isso de não tirar a tinta a pena do papel é para não manchar por causa da tinta líquida, que eu acho que foi um dos motivos que eu comentei nas últimas aulas, né? É provável que isso já tenha sido respondido, mas eu gosto de reforçar. Esse é um dos motivos. Esse não é o único motivo. Às vezes é porque a pessoa quer escrever rápido, né? Ela quer adquirir cursividade, ou seja, a mão percorrer rapidinho o papel. Né? Tem motivos diferentes relacionados à economia de tempo, relacionados à materialidade, mas tem motivos diferentes para emendar as palavras. Às vezes é hábito e às vezes é acidente. Às vezes, simplesmente, sei lá, a pessoa foi fazer a perninha final de uma letra e na hora que ela foi fazer a perninha inicial da outra letra, as duas emendaram. Às vezes é um mero acidente. Marília, eu respondi a sua pergunta, mas ela ficou no vídeo. Então, se você não tiver chegado a tempo de assistir, no vídeo vai ter a resposta à sua pergunta sobre onde continuar os estudos sobre paleografia, ok? Temos mais perguntas, meninas?
Aumenta. Agora meu microfone foi. Peraí. Gostei do Porque comentário tinha da Maria de Fátima. É isso mesmo, a falta de regularidade era regular. Exatamente o que eu estava procurando, você achou primeiro que eu. Então, mas no mais é esse mesmo, que eu estava aqui na fila para poder eu te passar. Porque o outro, o embaixo, ele serve nos 15, 16, 17, é comentário sobre o que você estava falando. Certo. Eu queria perguntar para o Marcel que ele perdeu um pedacinho da explicação porque a conexão dele oscilou. Deu para entender, Marcel, depois a parte que você tinha perdido? Ah, então ótimo, Ele gente. escreveu que Acho que é isso. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer mandar algum recado? Alguém quer divulgar algum grupo, alguma iniciativa? O microfone é de vocês pelos próximos 10 minutos. Claro, Vanessa, pode falar. Pode abrir seu microfone, você consegue? Sim, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu queria fazer um agradecimento pela atenção de vocês. Eu acho que foi muito bacana. Eu nunca tinha participado de um curso de paleografia, não sou da área, trabalho em área totalmente diferente. Minha formação é totalmente diferente da de todos, de vocês e acho que da maioria aqui. Mas eu fui meio que entrando nessa coisa da paleografia por conta de buscar alguns manuscritos familiares, né? Então, assim, eu estou fazendo algumas pesquisas em Portugal, da minha família, dos meus antepassados, e aí eu encontro muitos documentos que eu não consigo entender nada. E aí eu falei, bom, agora eu preciso dar um jeito de entender isso aqui, né? Então eu estou meio que entrando por esse motivo, mas eu estou gostando muito, estou achando muito interessante. Vocês, né, como historiadores aí, falaram muita coisa que eu não me lembrava, né, da época de escola, né? Então, assim, foi muito bacana. E agradecer quem de vocês, os coordenadores, eu não sei quem foi, que me marcou lá no Face, né? Porque eu estava seguindo ali o grupo a página de vocês. E aí eu perguntei um dia lá, quando que vai ter um curso online? Eu não sou de Minas, né? Eu sou de São Paulo, tudo. E alguém, no dia que foi publicado, foi lá e colocou, olha, Vanessa, a gente publicou, vai lá e faz sua inscrição, né? Então, foi muito bacana, porque talvez eu não tivesse visto a publicação do curso. Então, eu queria agradecer a atenção de todos vocês, agradecer todo mundo que está aí. Foi realmente uma aula muito, muito bacana. E a presença da Jude aí já me deu várias ideias aqui de coisas que eu preciso pesquisar, enfim, né, que eu posso estar entrando nesse emaranhado desses manuscritos todos. Queria agradecer mesmo todo mundo. Obrigada, Vanessa. A gente fica super feliz de escutar essas coisas. E eu sou meio baranga, sabe, gente? Eu sou meio emotiva e tal. Mas o que eu vou falar agora, por mais baranga que seja, é muito real. A oficina só existe porque vocês existem, né? Se não existissem pessoas precisando aprender paleografia, a gente podia voltar para casa. Então, é muito bom ouvir relatos assim, como o seu. Obrigada, que bom que ajudou, é a nossa intenção, por mais que às vezes a gente acabe não cumprindo todas as expectativas do pessoal que está aqui, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão felizes. E eu acho que você tem que agradecer ou ao Igor ou à Natália, foi um dos dois que te marcou. Mas a gente se reveza nessas funções aí de rede social, então pode ser qualquer um. Meninas, tem uma filinha de mãozinhas levantadas, podem ir organizando, podem falar, fulano, pode abrir, fulano, pode abrir. Licínio, pode abrir. Fabiana, boa noite. Eu queria parabenizar você e toda a equipe envolvida com essa oficina. Para mim, especialmente, que buscava fazer esse curso, essa oficina há bastante tempo, lançou muita luz sobre uma série de dúvidas que eu tinha quando eu me deparava com vários documentos. Eu, enquanto historiador, né, que eu tenho formação na área de história, e estudo muito o campo da história da educação e trabalho com documentos setecentistas e do século XIX também, oitocentistas e do início do século XX,
e tinha muita dificuldade, né, em interpretar os documentos, e essa oficina, esses 3 dias, nesses 3 encontros, eu consegui ampliar a visão sobre a possibilidade das leituras dos documentos de uma forma assim exponencial. Muito obrigado mesmo, e obrigado a todos que participaram com intervenções muito pertinentes. Eu aprendi muito, né, nessa semana aqui convivendo com vocês, e coloco o Instituto Histórico de Pitangui à disposição de vocês com o seu acervo, né, para que, quem sabe, num futuro não muito distante, vocês possam nos visitar e também trabalhar os nossos documentos em suas oficinas, tá bom? Vai ser um prazer. A gente espera que seja, assim, só a primeira de muitas parcerias, né? E reforçar isso, porque é muito bom mesmo, né? O bom de turma, principalmente, acho que é a primeira vez que a gente tem uma turma assim tão grande. Nossa maior turma presencial tinha 65 ou 64 pessoas. É a primeira vez que a gente junta 90 pessoas numa sala. O legal é isso, né? Que cada um tem a sua bagagem, cada um traz a sua contribuição e acaba que todo mundo aprende mesmo. Meninas, próxima pessoa da fila. Eu juro que eu tô tentando, gente, ler os recadinhos que estão aparecendo aqui no cantinho. O ritmo é muito rápido para eu acompanhar todos, mas a gente vai ler todos em algum momento. Então, obrigada. A próxima agora é a Heloíse. Pode abrir seu microfone, Heloíse Lima. Estão me escutando? Alô? Sim. Oi, que bom, que bom. Então, eu tinha até digitado, né, uma mensagem para enviar, mas eu falei, não, eu vou abrir o microfone, né, enfim, acho que fica mais caloroso, né, já não basta estar sendo na tela. Bom, eu sou estudante da Unifesp, né, da Federal aqui de São Paulo, já tinha tido contato na paleografia com uma das matérias da graduação, mas eu não dei prosseguimento nessa área. Hoje o que eu pesquiso é hoje eu trabalho com gravura, né? Mas quem me indicou o curso foi meu orientador. Ele me marcou lá no Twitter, e aí eu não conhecia, né, o projeto, a iniciativa de vocês, né? E aí eu comecei a seguir e tudo mais, e é engraçado, né? Porque no formulário que vocês colocaram, tinha lá, né? O quanto que você conhece de paleografia, e você colocava, né, uma nota de 0 a 10, 1 a 10, eu não me lembro. E aí eu lembro que eu preenchi o formulário e deixei aquela questão, eu fiquei pensando, né? Eu falei, putz, eu não tenho ideia, eu sei mais ou menos, né? Enfim, uma parte, né, do que vocês passaram, eu tive, né? Então, enfim, os manuais e tudo mais. Falei, mais ou menos, né? Eu pus um 4, um 5, né? E aí é muito legal, porque depois de 3 dias, né, de curso, parece pouquinho, mas eu tenho certeza que não é nem 4, nem 5, é tipo no máximo 1. E isso é ótimo, né? Porque só significa que ainda tem muita coisa para aprender e é muito legal. E por mais, enfim, que eu trabalhe com gravura, né? Eu me interesso bastante, e aí é ótimo, porque aí, enfim, a gente não precisa também, né, só pesquisar uma coisa, e aí, enfim, eu só queria mesmo transmitir o meu agradecimento a toda a equipe, as monitoras também, que, gente, trabalho de monitoria não é fácil, mas a gente, né, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, e vocês arrasaram fazendo o melhor que vocês puderam, foi incrível, estou muito animada para a novidade que vai aparecer no meu e-mail segunda-feira. Estou muito ansiosa, então tá bom, um beijo a todos vocês, um bom final de semana. Obrigada, Heloíse, obrigada. Acho que tem mais uma pessoa, não tem com a mãozinha levantada? Uhum. É o Alisson Eduardo, que está com a mãozinha levantada. Alisson, pode abrir o microfone. Bem, Fabi, a Heloíse tomou minha fala. Quando eu me inscrevi, eu também coloquei que eu tinha um conhecimento, nota 4, e eu acho que no meio da primeira aula eu vi que era meio. Né? Agora talvez já um 0,75, viu? Mas bem, olha, eu queria agradecer de verdade, gente. Foi uma semana assim, extraordinária. Sair da rotina de trabalho e tudo mais acrescentou muito, muito, muito para mim mesmo. De verdade, a você, a toda a tua equipe aí de monitores e tudo mais. Muito, muito obrigado mesmo, viu? Nossa, foi fantástico. Aprendi muito com vocês todos. Obrigado, Fabi.
Obrigada, gente. Agora que a gente adora elogio, a gente fica super feliz, mas saibam que a gente está esperando o feedback de vocês como um todo, tá? Se vocês acharem que teve alguma coisa que não cumpriu as expectativas, que não funcionou direito, que é melhor a gente mudar numa próxima vez, pode estar sem graça de falar isso aqui agora no microfone, mas pode mandar um e-mail pra gente. Talvez a gente faça um formuláriozinho pedindo para vocês avaliarem a experiência do curso, né? Para a gente poder adaptar para as próximas edições. Então, assim, a gente agradece, fica muito feliz com todos os elogios, mas sabe que a gente está aberto se vocês tiverem críticas também, ok? Obrigada pelos testemunhos. Como é que tá a fila aí, meninas? Tem mais um aqui no... Misael. Com a mãozinha levantada, é o Misael. Nosso participante internacional, pode abrir o microfone, Misael. Vou tentar falar português, mas não sei se eu consiga. Vai dar certo. Eu estou muito agradecido. Muito obrigado também por o curso. As aulas foram muito interessantes, muito gratificantes para mim. Eu aprendi muito sobre a história de Minas Gerais. Eu estive em Minas Gerais em dezembro do ano passado. Eu conheço os textos do doutor Eduardo França Paiva também. Então, eu sou historiador também no México. Eu estudo o século XVIII. Então, para mim foi muito interessante conhecer a paleografia do Brasil, a paleografia que eu faço de México. Aprendi muito. Então, muito obrigado também. Eu vou procurar estar em outros cursos de vocês mais para adiante. Muito obrigado. Ai, que legal. Obrigada, Misael. A gente ficou muito feliz, gente. E assim, não é lógico que o México é o lugar mais longe onde a gente chegou com esse curso, então a gente dá aquele destaque especial, principalmente pelo esforço que ele fez, né, de assistir aula num outro idioma, com um sotaque que não é padrão Globo, né? Eu não sou a Fátima Bernardes, às vezes o jeito mineirês de falar fica um pouquinho complicado de entender. Então a gente agradece muito, foi muito legal a experiência de ter uma pessoa de outro país aqui com a gente, mas a gente agradece também, a gente também nunca tinha chegado em Rondônia, vocês têm noção de que tem gente de Rondônia com a gente? Tem gente de Rondônia, do Ceará, da Bahia, eu não vou me arriscar a lembrar os 14 estados diferentes, mas assim, a gente alcançou metade do país, então a gente está muito feliz com isso também. Acho que Jude estava com a mãozinha levantada, tem mais alguém? A Jude, a própria. Diga, querida. Oi. Foi muito difícil hoje, porque eu não vi o chat, eu nem vi as mensagens, nem consegui escrever, e eu fiquei aqui pensando quais são as perguntas que a Fabiana tá respondendo aí. Mas, enfim, eu só queria agradecer também a vocês e dizer para vocês que eu sou muito fã, todo mundo já sabe que eu sou fã declarada, quem assiste aula comigo, quem já fez curso comigo sabe que a minha última aula eu dedico 1 hora para falar de outros cursos para as pessoas irem fazer, e acho que dá 1 hora, meia hora eu fico falando da oficina de paleografia. Acho vocês fantásticos. Achei muito legal a didática de falar de diplomática sem... não é sem falar de diplomática de um jeito... Achei que foi o jeito mais didático que eu já vi. Uma aula de diplomática foi a aula de vocês, assim, né? Eu já fiz... porque é um assunto árduo, é um assunto difícil, ficar falando de axio e conscriptio e não sei o quê, de protocolo, escatocolo, e falar de estrutura, de formulário, né? É uma coisa difícil de fazer, e acho que vocês fizeram isso muito bem, e as pessoas foram absorvendo, às vezes sem nem saber que tem milhares de conceitos por trás, e vocês simplificaram isso de uma forma absurda. Eu achei bem legal. Eu queria ver mais cursos que vocês trabalhassem diplomaticamente alguns documentos, porque achei a didática fantástica, né? E só tenho a esperar agora por outubro. É uma semana, a última semana de outubro vai ser uma semana difícil. Eu já tenho um evento que é a semana inteira, mas eu vou tentar acompanhar de alguma forma o evento de vocês, porque não perco, sou fã e vou continuar divulgando sempre. Muito obrigada
por todas as palavras de vocês. Muito obrigada mesmo. Ai, gente, é recíproco, sabe? É tão legal, porque desde que a gente viu a Jude pela primeira vez, a gente foi no segundo CBPD. Eu lembro que eu e o Matheus na plateia, a gente ficava tipo, meu Deus, essa mulher é incrível. E aí a gente foi fazendo amizade, né? Trocando redes sociais. De vez em quando você vê essa diaba dessa mulher montando quebra-cabeça de manuscrito. A folhinha lá, toda picadinha, e ela tendo que reconstituir como ela era. Enfim, é muito legal, assim, é muito bom saber que uma profissional que a gente admira tanto, que a gente respeita tanto, também gosta do nosso trabalho, indica o nosso trabalho, enfim. Stephanie está perguntando sobre tipo de tinta usado na escrita desses documentos. Então, Stephanie, isso é uma coisa um pouco temerária de falar a partir de foto. O que eu posso falar com bastante certeza é que a tinta do alvará, ela é metaloácida. Se ela é ferrogálica especificamente, aí um laboratório que conta pra gente. Se o metal que foi usado realmente era limalha de ferro, se o corante que foi usado realmente era a galha do carvalho. Mas por que a gente sabe que é metaloácida? Não precisa nem... Bom, acho que a Jude contou isso pra gente, não sei. Mas a gente não precisava nem pedir ajuda para profissional. A gente sabe por causa das etapas de degradação. Quando a tinta metaloácida ela começa a oxidar, né, porque ferro com oxigênio do ar, primeiro ela começa a soltar uma espécie de pozinho e aí faz uma espécie de halo em volta da letra. Um dia a gente faz uma postagem mostrando esses 3 estágios, porque é legal de ver em foto. E aí a segunda etapa a gente viu no alvará, que é o quê? A tinta começa a corroer um pouquinho o próprio papel, e aí, deixa eu tentar exemplificar aqui com a minha foto. Ela some no fundo falso. Que horror. Mas, enfim, o que está escrito no reto da folha, quando a gente vira o verso, a gente vê que dá para ver. E não é porque o papel é fino, não é porque o papel é transparente, é porque realmente a tinta oxidando está ali entrando nas fibras. E dá para ver muita transferência de tinta no alvará. Então, isso conta para a gente que é uma tinta metaloácida. No caso dos documentos da PM, é difícil dizer, porque pode ser uma tinta de base orgânica, pode ser aquilo que a gente chamava de negro de fumo. Até pouquíssimo tempo atrás, eu achava que toda tinta que começava preta e terminava castanha era metaloácida. Até eu aprender que se passou um tempo, se ela chegou a ficar clarinha, mas não tem nenhuma das outras marcas de oxidação dela, provavelmente ela não é metaloácida. A gente fica muito com ferrogálica na cabeça, né? No século XVIII toda tinta era ferrogálica. Mas eu estou trabalhando agora, na minha tese, eu estou trabalhando com o 4º Conde de Asmar, segundo Marquês de Alorna. Num dado momento ele é implicado num processo pelo Pombal e ele é preso. E aí eu e o Matheus estamos fazendo um estudo de alguns documentos que foram escritos dentro dessa prisão, que é a prisão da Junqueira. E tem vários relatos diferentes. Tem algum, porque, bom, eram presos políticos, né? Todos eram presos do Pombal. Então, é de se imaginar que eles não iam receber papel e tinta para escrever. Rolava uma espécie de censura à comunicação deles. E aí, um deles era um inventor super importante. Ele era conhecido como o Newton português. Morreu, tadinho, preso. E aí, ele conta que ele pegava o candeeiro, né, o que entregavam para ele para iluminar a cela, e aí ficava um fundinho de óleo queimado, e ele aproveitava aquele óleozinho queimado e fazia dele tinta. E ele escreveu um livro inteiro, que é basicamente um tratado de tudo que ele inventou para o rei. Como quem diz assim, tô aqui preso, como se eu fosse um péssimo ser humano, mas olha tudo que eu já fiz para essa monarquia. O Marquês, por sua vez, ele sempre escreve para a filha, e ele escreve o original desse livro, que eu ainda não achei o original, todo numa tinta vermelha. Isso deu origem a uma lenda de que ele escrevia com o próprio sangue, porque ele estava ali longe da família. Mas assim, gente, se ele tivesse escrito 90 folhas com o próprio sangue, talvez ele tivesse precisado de transfusão, não é mesmo? E aí, o que a gente descobre? Que ele foi autorizado a levar uma cadeira para a cela, e essa cadeira ela era pintada de vermelho.
Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a descascar a tinta da cadeira, guardar o vinagre do almoço e fazer uma espécie de diluição. E aí parece que ele é, né, mundo de Beckmann, laboratório maluco, mas a gente tem que lembrar que todo mundo que aprendeu caligrafia com um tutor, que aprendeu via manual, parte do treinamento caligráfico não era só desenhar as letras, era escolher a pena, cortar a pena, preparar a tinta, conservar a tinta. Então, assim, a gente precisa quebrar um pouco essa ideia de que tudo no 18 era tinta ferrogálica. Stephanie, é chocante mesmo. Não é só a criatividade desse homem para fazer tinta, mas é esse escrito que ele escreve, é um troço assim. No final das contas, todo mundo sabe o que aconteceu com o Pombal, né? Os presos políticos dele foram soltos e ele que foi exilado. Então, assim, e esse livro faz parte desse movimento. Então, assim, respondendo sem responder. Se você achar algum sinal de degradação da tinta, né? Que o primeiro é a formação desse halo, o segundo é a transferência para o verso, e o terceiro é de fato a corrosão, tipo, a parte do papel é comida, tipo, vira um buraco onde tinha a letra, aí você pode apostar que ela é metaloácida, mas se é ferrogálica ou se é outro metal ou outro corante, tem que descobrir em laboratório. Mas é bom estar atento a outros tipos de tinta, de outras bases e de outros ingredientes que também eram usados com muita frequência. Acho que é isso. Tem mais perguntas? Acho que agora é mais recadinho, né? Eu vou pedir, então, para século XX, qual é a tinta mais comum? Nossa, sabe qual que é o grande problema do século XX? Que talvez seja uma solução, né? Dependendo do ponto de vista, mas que às vezes é um problema, é que a gente tem tanto material diferente, mas tanto material diferente, e a gente fala muito pouco disso nesse curso, mas na oficina a gente sempre tenta demonstrar que a materialidade do suporte, a materialidade do instrumento, a materialidade da tinta escolhida para escrever, eles impactam sobre o formato da letra. E aí, quando chega no século XX, a gente tem lápis, lapiseira, caneta esferográfica, caneta... Como é que chama, gente? Canetinha, hidrocor, né? Caneta com tinta à base de água, caneta gel, caneta com ponta 4 milímetros, 0,4 milímetros, caneta com ponta 0,8, caneta com ponta 1, caneta com ponta 2, grafite macio, grafite duro, lápis de cor, giz de cera. Então, assim... Eu arriscaria dizer que eu não sei nem, assim, quimicamente falando, né? Tem que ser o pessoal da área de conservação, restauração, enfim. Se, por exemplo, a tinta da caneta tinteiro, ela é muito diferente da tinta da caneta Bic, não sei. Mas eu arriscaria dizer que a esferográfica provavelmente é a mais disseminada no século XX, mas assim, é muito, não sei, é muito material, realmente, é muito material, e isso vai causar uma variabilidade gráfica que às vezes a gente não dá conta por causa disso. A gente já cansou de ver documento do século XX muito mais difícil de ler do que o documento do XVI. E mesmo dependendo de qual ferramenta que vai ser usada para escrever, a viscosidade da tinta tem que ser diferente, tem que ser adaptada, mesmo sendo a mesma tinta. Não, Nath, e outra coisa, essa questão de época também. A Nath tem um cálamo. A gente escreveu com cálamo no século XXI. Então, assim, século XX e XXI são esse problema da gente ter até hoje. Eu posso pegar o manual do Figueiredo, se eu tivesse coragem de fazer isso com um ganso, mas eu não tenho coragem, mas enfim, eu poderia ir lá no ganso, arrancar a pena de debaixo da asa do ganso, cortar a pena e escrever com pena de ganso em 2020, sabe? A questão toda do 19 e do 20 é isso. A gente tem um acúmulo de materiais que vieram ao longo da história. Acho que talvez só, sei lá, nanquim realmente feito de polvo e sépia realmente feita de sépia, que a gente não tem mais. Mas é isso, é muita coisa. Eu acho, então, gente, já são 8h10. Agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui. Agradecer de novo pela participação, pelas perguntas. Relembrar para vocês ficarem de olho nas nossas redes, ficarem de olho nos e-mails que vão vir com as novidades. Vou pedir para encerrar a gravação. Não sei quem começou, foi Matheus que começou a gravação. Enfim, assim que encerrar a